E hoje Deus colocou no meu coração, quando fui designado aqui para trazer a palavra de Deus, o Mateus, é porque a gente vai ler muito Salmo, hoje a gente vai passear na Bíblia aí, Mateus 5, mas dele nós só vamos ler um versículo, Mateus 5, agora, Mateus 5, palavra conhecida, palavra que nos dá a orientação de quem devemos ser perante ao Senhor. Palavra em Mateus 5 diz assim, 8, versículo 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, faz e fará, porque pela fé nós cremos nas suas promessas. E estamos aqui, Senhor, para mais um pouco aprender da sua palavra. Eis-me aqui para ser usado por ti, que nada saia de mim nesse momento, que seja somente o que o Senhor deseja passar, assim como já passou no meu coração, que transmita aos meus irmãos. Agradecemos em nome de Jesus. Amém? Bem-aventurados, aí eu peguei agora no dicionário correndo ali, bem-aventurados, que ou quem usufrui de um estado de santidade e graça celestial. Que ou quem usufrui de um estado de santidade e graça celestial. Aí eu anotei também mais uma anotação, não tinha lá o autor. A felicidade ensinada por Jesus envolve conceitos e valores sublimes, que só podem ser aprendidos por aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo. Aí eu peguei e falei, sublime, o que seriam valores sublimes? Valores que transcendem o normal e a perfeição material, a moral e intelectual. É graça grandiosa. Então, para vocês terem uma ideia do que é ser bem-aventurado e de que esses valores e conceitos que Jesus nos traz são sublimes, eles transcendem esse mundo que nós estamos, eles transcendem o natural, a moral desse mundo, o intelecto desse mundo. É muito grandioso, é incompreensível, e por isso diz aqui no final desse texto que eu peguei ali na minha pesquisa, são iluminados pelo Espírito Santo. Então somente aqueles que abrem seu coração para Deus, para o Espírito Santo trabalhar, que Ele deixou aqui para nos consolar, vai entender o que é ser bem-aventurado, vai entender esse valor sublime. Os valores de Jesus são muito maiores, muito maiores. E aí nós vamos correr aqui em algumas indicações ou 5 atitudes básicas daqueles que são bem-aventurados. E aí nós vamos passear na Bíblia aqui, principalmente em Salmos. Eu não quis ler o 5, porque o 5 ele já vem na nossa mente por várias pregações. E aí Deus me trouxe essas outras bem-aventuranças, inclusive antes mesmo de Jesus. Então no Salmo 2:12 diz assim: bem-aventurados os que confiam em Deus. E aí eu chego com uma pergunta: o que significa isso para você? Se pergunte aí, o que significa confiar em Deus? Será que estamos realmente confiando em Deus? Lembra que aqui no final do que eu li diz iluminados pelo Espírito Santo. Então aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo têm esse conceito sublime da felicidade, da bem-aventurança, que é um estado de santidade, de graça celestial. E aí volta a pergunta: o que significa confiar em Deus? Você tem praticado diariamente? O que você tem praticado para que isso seja uma verdade na sua vida? Confiar em Deus. Deus várias vezes na Bíblia, nas suas indicações e orientações para a gente, várias passagens para nós, homens, Ele confirma o que é ser um bem-aventurado. Mas no entanto, nós comemos do fruto proibido.
No entanto, nós fizemos bezerro de ouro e adoramos a outros deuses, adoramos entidades, adoramos coisas materiais, adoramos imagens, adoramos o dinheiro, adoramos a nossa própria família. Muitas vezes adoramos mais a nossa família do que o próprio Deus. E essa nossa família foi dada por Ele, para a glória dEle. E é isso que nós devemos entender. Tudo na nossa vida é feito e é dado para a glória de Deus. E quando nós somos bem-aventurados porque confiamos nele, nós temos que fazer a nossa parte. Não significa ficar parado, não significa ficar esperando, como diz o outro, cair do céu. Temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é muito simples. Cantamos aqui: adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus é muito simples. Cantamos aqui: só para te adorar estamos aqui. Se isso não é uma verdade na sua vida, você não confia em Deus. Faça agora uma introspectiva. O que significa isso? Confiar em Deus para você. E será que você tem feito isso? Tem tomado atitudes que mostram essa confiança? Você realmente está aqui só para adorar a Deus, ou veio aqui receber alguma coisa? Porque receber é graça imerecida. Receber é um bônus. Vir aqui no templo do Senhor e receber dele é para ser dado glória eternamente. Porque nós devemos vir para adorar, para entregar o melhor, para agradecer por tudo aquilo que Ele já tem feito na nossa vida. E assim, entendendo isso, nós vamos estar num estado de santidade e graça celestial, que é a bem-aventurança. O bem-aventurado é isso. E quando ele confia em Deus, ele tem esse tipo de atitude, de entrega, de adoração. E nós vamos ver mais algumas. E aqui segue mais uma: bem-aventurados os que habitam na casa do Senhor. E aí, quando nós escutamos as palavras e não as interpretamos, podemos causar algum problema na nossa vida e na vida do irmão. Então, quando o Senhor fala bem-aventurado aqueles que habitam na casa do Senhor, eu te pergunto: onde é a casa do Senhor? Onde está a casa do Senhor? Então, não se engane, meu irmão, não significa templo de homem. Essas 4 paredes não remete ao tabernáculo, e sim a presença de Deus em nossa vida. A presença de Deus em nós mostra o divino dele em nós, aquilo que é para nós reconhecermos, as bênçãos que ele nos dá. E a bênção que é ser membro da família de Deus. Então, o bem-aventurado, os que habitam na casa do Senhor, é aqueles que entendem que Ele está dentro de nós, que Ele está ao nosso redor, que a sua presença é onipotente, que as suas bênçãos são maravilhas para nós, que as suas promessas vão se cumprir. E conforme o primeiro, aqueles que confiam no Senhor, ele, quando habita no Senhor, quer dizer, o Senhor habita nele, de certa forma, ele entende isso, e aí ele vai ser um bem-aventurado, ele vai estar num estado de santidade e graça celestial. E quando o Senhor fala assim, me coloca em primeiro lugar, ele não para por aí, ele completa dizendo que as demais coisas serão acrescentadas. E aquele que confia no Senhor de coração, com fé, ele entende isso. Ele deixa o Senhor habitar no seu coração, ele habita na casa do Senhor. E aí ele é um bem-aventurado, ele fica num estado e usufrui desse estado de graça e santidade. Então tudo na vida dele anda bem, tudo na vida dele sobeja, de modo que ele pode doar, que ele pode dar, e de coração, que ele pode ajudar, tudo dá certo, inclusive a loucura perante aos homens. Muitas vezes estamos passando por sofrimentos, estamos com doenças graves como câncer e outras, mas estamos alegres, e isso deixa o ímpio louco.
Isso deixa aquele que não entende o que é ser bem-aventurado louco. Mas na palavra já diz isso. Ele usa os loucos para confundir os sábios. E nós, aqueles que acreditam num Deus que aos olhos humanos é invisível, que acredita num Deus que prometeu e cumpre e vai cumprir, acredita num Deus que, embora nos deixe passar por aflições, Ele mesmo disse que nenhuma delas nós não possamos passar com tranquilidade, mas aquela tranquilidade espiritual, porque nós confiamos nele e colocamos nas mãos dele tudo. Isso confunde aqueles que não entendem. Então você que entendeu e entende o que é ser bem-aventurado, tem que ficar firme, tem que confiar em Deus, tem que deixar Deus habitar em você e habitar na casa do Senhor. Você tem que agradecer por ser membro dessa família maravilhosa. E aí, como ele diz que todas as coisas serão acrescentadas, e todas as coisas que são feitas nas nossas vidas é para a glória dele, não se engane, não é para a sua glória, não é para você, não é para você se vangloriar, não é para você se destacar, é para a glória dele. É por isso que muitos estão aí caídos, porque não entendem que nós não somos nada, que tudo é pela graça e glória para ele mesmo. Tudo que ele faz é para engrandecer o nome dele. Aqui nós vemos várias histórias, várias parábolas e passagens que deixam isso muito claro. Deixa isso muito claro. E nossa função e o que ele pede de nós é só para te adorar. Estamos aqui, Senhor, só para te adorar. Mais uma atitude, está lá em Salmo 106, versículo 3. Bem-aventurados são os que guardam o juízo, e aquele que pratica a justiça em todo o tempo. Outra versão diz assim: bem-aventurados os que obedecem o direito. Aí nós vamos interpretar alguns trechos. Bem-aventurados são os que guardam o juízo. Eles são bem-aventurados, pois sua conduta é correta e conduz à felicidade. Então, esse que usufrui de um estado de santidade e graça, ele guarda o juízo. Ele é bem-aventurado porque ele guarda as leis, ele guarda o juízo, ele guarda tudo aquilo que lhes é ensinado pela palavra, até as leis dos homens. E isso tudo, quando ele faz de maneira correta, quando ele entende, ele traz a felicidade. Quem não fica feliz quando tudo que você planeja dá certo? Quem não fica feliz quando cria algo, quando tem uma meta e ela é cumprida? Quando algo que você planejou e colocou na mão do Senhor, e o Senhor confirmou para você, e aquilo vai dar certo e dá certo. Quem não gosta disso? E aqueles que obedecem essas regras de justiça do Senhor, eles têm uma conduta correta, reta, eles respeitam, eles têm princípios, eles têm integridade. E essa integridade não é para julgar o outro, ele observa essas regras de justiça em sua própria conduta. Eles observam a si mesmo, eles buscam a melhoria de si mesmo, eles não ficam apontando os outros. E quando a palavra diz que não devemos julgar, é isso. Nós devemos sempre nos autoavaliar, para pôr na mão de Deus as dificuldades, para que Ele consiga nos trazer, por meio da sua palavra, por meio de um irmão, por meio de um texto, por meio de uma música, do cantar de um pássaro, o entendimento, porque Ele usa quem Ele quer, e nós devemos entender essa questão. E como podemos entender se aquilo é de Deus ou não é? Ele já disse lá no início: traz paz. Tudo que é de Deus traz paz, traz tranquilidade, não é confuso, não causa nenhum problema. Então é importante nós, quando observamos as leis, as condutas, é importante guardar o juízo, que quem fala o juízo, por conta disso.
Isso é por meio da nossa atitude para conosco, nós mesmos. Temos que observar nós mesmos, buscar dentro de nós e buscar dentro da palavra de Deus, dentro da orientação, as mudanças necessárias para que possamos ser bem-aventurados, que é aquele que usufrui de um estado de santidade e graça celestial. A outra parte diz assim: aquele que pratica a justiça em todo o tempo. Todos que obedecem essa lei justa, seja uma nação, um indivíduo, ele mostra a conduta de sinceridade, de retidão. E nós vimos aqui também na palavra de Deus que o contraponto disso foram o povo hebreu caminhar 40 anos no deserto, como consequência dessa desobediência, da desobediência aos preceitos e ao que Deus deixou como conduta. E aí no Salmo 15, quem quiser abrir pode abrir, que nós vamos ler um bom pedaço, de 1 a 5, nós vamos ler no Salmo 15, na verdade é o Salmo todo, diz assim. E aí aqui na minha Bíblia está assim: o verdadeiro cidadão dos céus. Diz assim, Davi perguntando: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí aqui provavelmente é o Senhor respondendo para ele: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos é réprobo e desprezado para honrar os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com avareza, nem recebe suborno contra os inocentes. Quem faz isso nunca será abalado. Quem faz isso será bem-aventurado. Quem faz isso vai usufruir de um estado de santidade e graça celestial. Amém? Então esse é o verdadeiro justo. E aqui na Bíblia diz: o verdadeiro cidadão dos céus. E aqui no começo diz: quem habitará no seu tabernáculo? E aí nós falamos, esse tabernáculo não é templo físico, é o santo dos santos, porque o véu, como cantamos, foi rasgado. Nós temos acesso direto ao Pai. Não precisamos nesta terra de intermediário. Precisamos sim de orientação, porque realmente é difícil. O mundo jaz o maligno e é difícil. Por isso Deus deixou a Bíblia. Por isso Deus nos dá instrução para aprender como interpretar. Por isso Deus chama todos nós que estamos aqui, desde o pastor ao membro mais novo na igreja e que recebe o Senhor como Salvador, para ser soldado. É por isso que estamos aqui. Então, irmão, você que ainda não entendeu qual é o seu chamado na casa de Deus, busque em si mesmo essa justiça de conduta, como diz aqui no anterior. Busque em si mesmo o que você pode fazer na casa de Deus, para que o nome dele seja glorificado, para que mais pessoas entendam o que você entendeu, para que mais pessoas sejam resgatadas. Todos nós que entendemos e aceitamos Jesus como um fiel e o único Salvador na nossa vida, Redentor, temos o dever de levar em todos os confins da terra a palavra de Deus, de todas as formas que Ele coloca no seu coração. Nós aqui temos dança, temos música, nós vamos ter agora aula de música, de instrumentos, nós vamos ter um taekwondo. São formas de evangelizar, irmão. Porque no momento que um professor desse está dando a aula, principalmente dentro da igreja, o lugar onde nós reservamos para adorar o Senhor, ele já está passando uma mensagem diferente daquele outro lugar que faz a mesma coisa.
daquele outro lugar que bate lá um monte de atabaque de qualquer maneira. Ele aqui está dizendo: você está sendo chamado para prestar um serviço na obra de Deus, porque por meio desse aprendizado do instrumento, irmãos, os anjos tocavam instrumentos, o bater de asas era como barulho de instrumentos. O louvor que nós entoamos ao Senhor chega como cheiro suave. Isso é muito importante. Nós temos que valorizar. Traga seu filho a uma oportunidade. Se você buscar e pesquisar, no mundo aí tem um monte de escola que não vai ensinar o princípio que é aprender na casa do Senhor. E o valor inclusive disso é muito maior do que vai ser pedido aqui para a manutenção do próprio professor, que vai ter o seu tempo, do uso das questões da igreja administrativa. Então não é mero dinheiro colocado, é um investimento. E você não está investindo somente no seu filho, em você mesmo, você vai estar investindo na obra de Deus. Então participe, seja um bem-aventurado, usufrua do estado de santidade e graça. Seja um bem-aventurado. E aqui nessa passagem Deus revela para ele, para Davi, o que é ser, como é ser esse cidadão do céu, como é ter essa conduta de bem-aventurança. E aí nós vamos para mais um ponto. Em Salmo 119:1 diz assim: bem-aventurado os que trilham caminhos retos. Outra versão diz assim: bem-aventurados os puros em seus caminhos, os que andam na lei do Senhor. Aqui quando ele fala puro, são aquelas pessoas realmente sinceras, completas, pessoas que beiram a perfeição. E no Salmo 37 ele diz assim: olha ao sincero e vê o correto, porque o fim de tal homem é a paz. Viu o que eu falei antes? Quando as coisas são de Deus, ela traz a paz. E é aquele que é sincero, aquele que trilha o caminho reto, ele traz para você essa paz. A confiança, irmão, é algo difícil de se conquistar, principalmente no que nós estamos vivendo nos finais dos tempos. Então é difícil confiar, é difícil você conseguir até mesmo andar nesse caminho reto. Aqueles que são empresários sabem disso, é muita burocracia, muita dificuldade. Eu trabalho no setor público e mesmo com todo o controle, sempre tem aquele que quer fazer de maneira errada, aquele que quer fazer de maneira talvez mais fácil para ele. Quantas vezes já ouvi aqui, ó, dá um negocinho aqui, toma outro aqui, toma um guaraná, toma não sei o quê. Solange trabalhou comigo ali num lugar onde a gente atendia o balcão, as pessoas que vinham pegar alvará de funcionamento. Quantas manjares não foram oferecidos? Quantos? Eu fiquei uma semana respondendo como secretário de meio ambiente, veio 70 mil reais, irmão, somando tudo que foi me oferecido. E naquela época estava difícil, irmão, a coisa estava difícil. Então se você não entende o que é ser bem-aventurado, você não vai andar no caminho reto, não vai trilhar esse caminho reto, você não vai andar como na lei do Senhor, não vai. Então por isso que é muito importante nós trazermos para o nosso coração a palavra de Deus por meio da leitura diária, buscar aqueles que talvez tenham um pouco mais de entendimento que a gente naquela palavra, que mais tem recurso, irmão, por aí. Não tem justificativa hoje para você cair em tentação. O que mais tem é recurso. Então é muito importante nós entendermos e trilhar esse caminho de retidão, é isso. Porque, irmão, o contraponto está lá no versículo 38 também, de Salmo 37, está assim: mas os transgressores serão juntamente destruídos. Naquele fim, nós que cremos e somos bem-aventurados, que usufruímos de um estado de santidade e graça, estaremos lá com Ele. Mas aqueles que não entendem isso, aqueles que transgridem essas leis, ele será destruído.
E irmão, não se engane, ou você vai ser destruído, ou você vai ser salvo. Não tem meio termo. O morno ele vomita. Então o momento de decisão é agora. E é agora. Rumores de guerra, rumores de guerra. Os fins estão chegando, irmão. Está aí na porta. E quando ele fala aqui seus caminhos, é o percurso da nossa vida. Então em toda a vida nós temos que andar nessa lei, andar de acordo com ela. É difícil, meu irmão. É por isso que estamos aqui congregando, porque é difícil. Sozinho é difícil. Nós não viemos aqui congregar porque é bonitinho. Não, nós viemos aqui adorar o Senhor. E quando nós estamos com o nosso irmão, nós estamos com uma segurança. Nós temos mais alguém, não estamos sozinhos. E Deus diz que quando há 2 ou 3 aqui em seu nome, em qualquer lugar em seu nome, ali Ele está. Isso não é uma mera palavra, meu irmão. Por isso que estamos congregando. Por isso que é importante os momentos de comunhão. Então tente estar em todos os momentos de comunhão da igreja. Se você tiver alguma dificuldade, passa. Porque nós estamos aqui para ajudar um ao outro nas dificuldades. Para isso o Senhor, Ele nos traz aqui como congregação. E o bem-aventurado, ele entende isso, porque ele quer e usufrui de um estado de santidade e graça celestial. Coloque isso na sua mente. Lucas 1,6 diz assim: e ambos eram juntos diante de compreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aqui ele fala de Zacarias e Isabel. E aí quando ele diz mandamentos, ele diz e expressa que isso é o que? A moral, a nossa moral, o que a gente está como ser humano transmitindo por nossas atitudes. Como está a sua moral perante aos outros, principalmente? Porque Deus conhece o seu coração, não tem como fugir. E quando ele coloca preceito, quer dizer cerimonial, obediência. Obediência. 1/3 dos anjos foram expulsos por conta disso. Então quem anda nessa lei, ele tem a moral, ele tem honra, ele é obediente. Irmãos, aqui também não é uma obediência cega, é uma obediência que é conduzida pela lei do Senhor. É uma obediência que nós entendemos que aquilo é de Deus. É uma obediência que significa inclusive ensinar, transmitir essa lei para outros. É uma obediência que traz a paz, lembra? Quando é de Deus, traz paz, não traz confusão. É uma maneira muito simples de você entender, meu irmão. Quando aquilo é de Deus ou não. Te traz paz, não traz confusão, então é de Deus. Amém? E aí, já estou terminando. Isaías diz assim, capítulo 30. Capítulo 30 de Isaías. Diz assim, verso 15: pois assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel: com arrependimento e descanso ficareis livres, com calma e confiança tereis força, mas vós não quisestes. E aí, irmãos, quantos de nós não entendemos isso? Quantos de nós não temos essa atitude de arrependimento? Quanto de nós não entendemos o verdadeiro intento do Senhor ao mandar o seu Filho amado? Quanto de nós não descansamos no Senhor, não colocamos Ele no primeiro lugar? E Ele fala aqui, aquele que faz isso, ele é livre. Quanto de nós não estamos atuando e trabalhando e fazendo as coisas com calma, com confiança? Porque ele diz aqui que aquele que não tem isso, ele não tem força. E quando Isaías fala aqui, ele fala que quem rejeitou foi aquele que Deus mandou
resgatar o próprio povo de Deus, os hebreus, e eles não quiseram. E o Senhor, por misericórdia, por graça, Ele nos enxertou. Ele verteu o sangue dele, como Jesus homem, que ao mesmo tempo vertido na cruz levou os nossos pecados, porque somente o sangue de Jesus, poderoso, Deus, Filho, pode trazer essa redenção. E aí eu vou pedir os irmãos para ficar de pé, para a gente refletir um pouco sobre isso, sobre se estamos sendo bem-aventurados, se estamos usufruindo de um estado de santidade e de graça celestial, se estamos realmente arrependidos, se estamos realmente descansando no Senhor. Eu copiei um texto aqui que diz assim: as bem-aventuranças constituem-se nas promessas dos benefícios inerentes ao reino dos céus, pois os que a ele pertencem saberão o que significa ser consolado, herdar a terra, ser satisfeito, obter misericórdia. Esses verão a Deus e serão chamados de filho de Deus. As bem-aventuranças ilustram de imediato que a nova ordenança de Jesus consiste em mais do que a simples observância de determinado número de preceitos. Jesus mostra no famoso Sermão da Montanha as atitudes da mente e do coração, e não apenas aos atos que podem ser vistos pelo homem. Seus verdadeiros discípulos são homens e mulheres dotados de humildade, amor, confiança, fidelidade e coragem. Seus verdadeiros discípulos são homens e mulheres dotados de humildade, de amor, de confiança, fidelidade e coragem. Esse aqui somos nós. Esse aqui é você que entendeu que o bem-aventurado é aquele que usufrui de um estado de santidade e de graça perante ao Senhor. Feche seus olhos. Enquanto o louvor vai estar aqui dedilhando uma canção, um som, eu vou estar lendo Mateus 5, o Sermão da Montanha. Jesus, vendo a multidão, feche seus olhos e entenda, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Veja que ele está falando para discípulos. E abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, irmãos, não se preocupe. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E queriam botar o Brasil nessa guerra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Irmão, se você está sofrendo isso, preste bem atenção. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque
que deles é o reino dos céus. Isso é que tem valor, irmão, o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então, irmãos, se estão te caluniando porque você está pregando a palavra de Deus, deixa que o julgamento será de Deus. Continue pregando a palavra de Deus. Não fique preso a essa perseguição. E exultarei e alegrai-vos, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então aqui, irmãos, Jesus está falando que antes já era assim. Nós lemos vários salmos, na Bíblia veio antes, na história bíblica veio antes do próprio Jesus. Então Jesus reforça nesse sermão da montanha todas essas bem-aventuranças que vimos aqui nos salmos. E ele diz que os profetas foram perseguidos, mas esses profetas entenderam que eles usufruíam de um estado de santidade e graça celestial. Onde eles passavam, curava. Uma palavra curava. O que ele tinha, ele dava, que era o Espírito Santo, e curava e multiplicava, porque eles faziam aquilo em nome do Senhor. E hoje nós temos a oportunidade de nos arrependermos, de descansar no Senhor, para sermos livres. Então, irmãos, pense nesse momento, enquanto o louvor vai entoar, um louvor que vai nos agraciar com o próprio Espírito Santo de Deus. O que nós temos feito para ser bem-aventurados, para usufruir desse estado de santidade e graça? Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo que Ele transforme, que Ele traga um refrigério, uma sabedoria que só o alto pode dar. Ele disse aqui que esse bem-aventurado, ele é iluminado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então busque isso, meu irmão, busque o Espírito Santo. Deus deixou Ele aqui para nos consolar. Deus deixou e chamou homens para isso também. Então busque, Senhor, busque pelo Senhor, por meio da palavra dele, busque esses homens que o Senhor separou, essas pessoas que te trazem paz, que te fazem pensar, que te orientam a andar no caminho reto, no caminho do Senhor.